Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas na história de hoje, ela foi servida com a paciência de décadas e o calor de uma cidade inteira em chamas. Existem erros que cometemos na vida que podem ser reparados. Existem ofensas que podem ser perdoadas com o tempo. Mas existe um tipo de arrogância, uma cegueira específica gerada pelo poder momentâneo, que assina uma sentença de morte irrevogável. Quando os Drevlianos decidiram humilhar uma viúva, acreditando que ela era apenas uma mulher frágil deixada para trás em um mundo de homens violentos, eles não sabiam que estavam despertando algo muito mais antigo e terrível do que qualquer exército. Eles acharam que o silêncio dela era submissão. Mal sabiam eles que o silêncio era apenas o som da lâmina sendo afiada. Hoje, vamos caminhar pelas cinzas da história para testemunhar a retribuição mais brutal, calculada e absoluta que o mundo já viu. Antes de entrarmos nessa espiral de justiça implacável, eu preciso que você faça parte da nossa legião. Se você acredita que a história deve ser contada sem filtros e que a justiça, mesmo tardia, é o único desfecho aceitável, inscreva-se agora no canal, curta este conteúdo e ative o sininho das notificações. Temos vídeos novos todos os dias e você não vai querer perder o próximo capítulo da história humana. Tudo começa no século X, nas terras frias e implacáveis do que hoje conhecemos como o leste europeu. O grão-príncipe Igor de Kiev governava uma vasta extensão de terra, cobrando tributos de tribos vizinhas para manter o poder da Rus de Kiev. Entre essas tribos estavam os Drevlianos, um povo orgulhoso que vivia nas florestas densas. A relação entre governante e vassalo sempre foi tensa, baseada no fio da espada e no peso do ouro. Mas a ganância é uma conselheira perigosa. Igor, insatisfeito com o tributo recolhido, decidiu voltar para cobrar mais. Ele violou as regras não escritas do equilíbrio de poder. Ele pressionou demais. Os Drevlianos, vendo o príncipe retornar com apenas um pequeno grupo de guardas, viram uma oportunidade. Eles não apenas o mataram. Eles o executaram com uma brutalidade que tinha a intenção de enviar uma mensagem. A história conta que eles dobraram 2 árvores de bétula até o chão, amarraram as pernas do príncipe Igor a cada uma delas, em seguida, soltaram as árvores. O corpo do príncipe foi rasgado ao meio, uma exibição grotesca de desafio. O líder dos Drevlianos, o príncipe mau, olhou para aquele sangue na neve e sentiu-se invencível. Ele acreditava que, ao matar o lobo, a alcateia se dispersaria. Ele acreditava que a esposa de Igor, a princesa Olga, estaria agora desamparada, chorando em seu palácio, pronta para ser dominada. Foi aqui que o destino dos Drevlianos foi selado. Não pelo assassinato em si, mas pela ofensa que veio a seguir. A arrogância os cegou. Em vez de se prepararem para a guerra, eles decidiram que Olga deveria se casar com o príncipe mau, o assassino de seu marido. Imagine a ousadia. Eles matam o homem que ela amava, destroem o pai de seu filho, em seguida, propõem que ela compartilhe a cama com o executor. Eles enviaram seus melhores homens, 20 embaixadores da elite drevliana, para Kiev. Eles chegaram de barco, navegando pelo rio Dnieper, estufando o peito, crentes de que estavam indo buscar uma noiva submissa para seu mestre. Olga os recebeu. E é aqui que a verdadeira natureza desta mulher se revela. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela não ordenou um ataque imediato e desordenado. Ela sorriu. Um sorriso calmo, gélido, que escondia um abismo de ódio. Ela disse aos embaixadores que a proposta era uma honra. Disse que, para demonstrar o respeito que eles mereciam, no dia seguinte ela mandaria seus próprios súditos carregá-los em seu barco, como se eles fossem reis flutuando sobre a terra, até o pátio do palácio. Os embaixadores, embriagados pela própria vaidade, aceitaram. Eles voltaram para seus barcos, rindo da facilidade com que haviam dobrado a vontade da regente de Kiev. Na manhã seguinte, os homens de Olga vieram. Eles levantaram o grande barco pesado com os embaixadores dentro e começaram a carregá-los. Os Drevlianos, vestidos com suas melhores roupas, sentaram-se orgulhosamente, acenando para o povo, acreditando ser aquele o auge de sua glória diplomática. Eles não olharam para baixo. Se tivessem olhado, teriam visto que não estavam sendo levados para um salão de banquetes. Durante a noite,
Enquanto os embaixadores dormiam sonhando com poder, Olga havia ordenado que fosse cavada uma trincheira imensa no pátio do castelo. Uma cova profunda, escura e fria. Quando o barco chegou à beira desse abismo, os carregadores simplesmente o jogaram lá dentro. O barco caiu com um estrondo, madeira estalando, ossos quebrando, a poeira subindo. Olga caminhou até a borda da cova. Lá embaixo, os embaixadores, atordoados e feridos, olhavam para cima, para a silhueta daquela mulher contra o sol da manhã. A crônica nos conta que ela se inclinou, olhou nos olhos deles e perguntou suavemente se a honra estava ao gosto deles. Enquanto eles imploravam, ela ordenou que seus homens começassem a jogar terra. Eles foram enterrados vivos. O orgulho deles se tornou sua tumba. A terra cobriu seus gritos, e Olga permaneceu lá até que o último som fosse abafado pelo peso do solo. O tempo observava, e a primeira dívida havia sido cobrada. Mas a balança ainda não estava equilibrada. Olga sabia que a notícia do desaparecimento dos embaixadores demoraria a chegar. Então, ela enviou uma mensagem ao príncipe Mal. Ela disse que aceitaria a proposta de casamento, mas que, para deixar Kiev com a dignidade que a futura esposa de um príncipe merecia, ela precisava de uma escolta de honra. Ela pediu que os drevlianos enviassem seus homens mais distintos, os governadores, os generais, os mercadores mais ricos. Ela disse que o povo de Kiev precisava ver que ela estava partindo com os melhores, para não se rebelarem. E o príncipe Mal, cego pela luxúria e pela ambição de unir as terras sob seu comando, obedeceu. Ele enviou a nata da sociedade drevliana para Kiev. Os homens mais poderosos daquela tribo viajaram dias, crentes de que estavam indo buscar um troféu. Quando chegaram, sujos da viagem, Olga os recebeu com a mesma hospitalidade enganosa. Ela disse que, antes de se apresentarem a ela, deveriam se lavar na casa de banhos, para que estivessem puros e relaxados para as festividades. Os homens entraram na casa de banhos de madeira. Eles se despiram, rindo, conversando sobre a vitória política que estavam prestes a consolidar. A fumaça e o vapor enchiam o ambiente. Do lado de fora, o som de trancas pesadas sendo fechadas cortou o ar. As portas foram barradas. As janelas foram seladas. E então, as tochas. Olga ordenou que a casa de banhos fosse incendiada. A madeira seca pegou fogo rapidamente. O calor tornou-se insuportável em segundos. Não havia saída. Os homens que governavam os drevlianos, aqueles que haviam rido da morte de Igor, agora gritavam enquanto as chamas consumiam as paredes e o teto desabava sobre eles. Olga assistiu as chamas subirem aos céus, o fogo refletindo em seus olhos sem que uma única lágrima fosse derramada. Ela estava purificando a honra de seu marido com o elemento mais destrutivo da natureza. O tempo cobrava mais uma parcela, e o preço era a agonia. Mas ainda não era o suficiente. O exército comum, o povo que apoiou o massacre de Igor, ainda vivia. Olga então enviou outra mensagem, desta vez dizendo que estava a caminho das terras dos drevlianos para chorar no túmulo de seu marido e realizar um banquete fúnebre em sua honra, antes do casamento. Ela pediu que preparassem muito hidromel, a bebida fermentada de mel, para que pudessem celebrar a vida e a morte. Os drevlianos, agora confusos com o desaparecimento de suas duas delegações, mas ainda presos na teia de mentiras e com medo de ofender a futura rainha, prepararam tudo. Olga chegou com um pequeno séquito. Ela chorou sobre o túmulo de Igor. Ela encenou a viúva enlutada que estava prestes a virar a página. Quando os drevlianos perguntaram onde estavam os embaixadores e os nobres enviados anteriormente, ela disse que eles estavam vindo com a retaguarda, trazendo a riqueza de Kiev. O banquete começou. Olga encorajou os soldados e o povo drevliano a beberem. Ela serviu a eles taça após taça, honrando a memória dos mortos. Seus próprios homens, instruídos a permanecerem sóbrios, apenas observavam. A noite caiu, e com ela, a embriaguez tomou conta dos drevlianos. Eles caíram no sono, ou cambaleavam sem coordenação, vulneráveis, rindo e cantando, totalmente alheios à lâmina que pairava sobre seus pescoços. Ao sinal de Olga, a música parou. As espadas foram desembainhadas.
O que se seguiu não foi uma batalha, foi um abate. Os soldados de Kiev moveram-se entre os bêbados com eficiência letal. Naquela noite, 5.000 drevlianos foram mortos. O sangue encharcou a terra onde Igor havia sido assassinado. Olga presenciou cada momento, uma figura espectral caminhando entre os corpos, garantindo que a dívida de sangue fosse paga com juros exorbitantes. Eles fugiram. Os sobreviventes correram de volta para suas cidades fortificadas, trancando-se atrás de muralhas de madeira, aterrorizados. A viúva frágil havia se revelado um anjo da morte. Olga reuniu seu exército completo e marchou para a capital dos drevlianos, a cidade de Skorosten, o local onde seu marido havia sido morto. O cerco durou 1 ano. Os drevlianos, sabendo que a rendição significava a morte, lutaram com o desespero de quem não tem para onde ir. Mas Olga tinha algo que eles não tinham: paciência infinita e uma mente brilhante para a crueldade estratégica. Ela percebeu que o cerco estava demorando demais. Ela precisava de um fim definitivo. Ela enviou uma mensagem para a cidade sitiada. Suas palavras eram doces, razoáveis. Ela disse: "Por que vocês querem morrer de fome? Todas as suas outras cidades já se renderam, estão pagando tributos e cultivando suas terras em paz. Eu já vinguei meu marido o suficiente. Meu coração está mais leve. Eu não quero destruir vocês, apenas quero uma submissão simbólica para ir embora." Os drevlianos, exaustos, famintos e desesperados por acreditar em uma saída, perguntaram o que ela queria. Eles ofereceram mel, peles, ouro. Olga recusou tudo. Ela disse, com uma falsa modéstia que beirava a genialidade maligna: "Vocês estão empobrecidos pelo cerco. Não quero tirar o pouco que lhes resta. Deem-me apenas algo simples. Deem-me 3 pombos e 3 pardais de cada casa da cidade. Isso será suficiente para eu saber que vocês se submeteram." Os defensores da cidade não podiam acreditar na sua sorte. Pássaros? Apenas pássaros? Eles riram de alívio. Eles capturaram os pombos que viviam em seus telhados, os pardais que faziam ninhos em seus beirais, e os enviaram para o acampamento de Olga como tributo. Eles celebraram a paz iminente. Eles dormiram naquela noite acreditando que o pesadelo havia acabado. Mas no acampamento de Kiev, a verdadeira natureza do tributo estava sendo preparada. Olga ordenou que seus soldados amarrassem pedaços de pano embebidos em enxofre nas patas de cada pássaro. Quando a noite caiu e a escuridão era total, ela deu a ordem: "Acendam." Milhares de pequenos pavios foram acesos. Os pássaros foram soltos. E o que os pássaros fazem quando são soltos? Eles voltam para casa. Eles voam para seus ninhos. Milhares de pontos de luz cruzaram o céu noturno, como uma chuva de meteoros invertida, voando direto para a cidade de Skorosten. Os pombos pousaram nos pombais de madeira. Os pardais entraram nos beirais de palha seca. Em questão de minutos, a cidade inteira começou a queimar. Não havia como apagar. O fogo não vinha de um lugar só. Ele vinha de todos os telhados, de todas as casas, simultaneamente. O pânico foi absoluto. O céu ficou vermelho com o brilho da destruição. O povo correu para fora da cidade para escapar das chamas, mas Olga estava esperando. Seus soldados cercaram as saídas. Aqueles que não morreram queimados foram capturados. Os líderes, os anciãos que haviam planejado a morte de Igor, foram executados ali mesmo, iluminados pela fogueira que um dia foi seu lar. Outros foram dados como escravos aos seus seguidores. Os restantes foram deixados vivos apenas para pagar tributos pesados pelo resto de suas vidas miseráveis. A cidade de Skorosten deixou de existir. O povo drevliano foi quebrado, não apenas militarmente, mas espiritualmente. Eles aprenderam, da maneira mais dolorosa possível, que a misericórdia de Olga era uma ilusão, e que sua justiça era uma força da natureza. Quando olhamos para a história de Olga de Kiev, vemos algo que transcende a simples vingança. Vemos a restauração de uma ordem através do caos absoluto. Ela não agiu por impulso. Cada passo foi medido. Cada armadilha foi uma resposta direta à arrogância de seus inimigos. Eles a subestimaram por ser mulher,
e ela usou as expectativas sociais de casamento e hospitalidade como armas letais. O mais irônico de tudo? Olga, anos mais tarde, se converteria ao cristianismo e seria canonizada. Santa Olga, a padroeira das viúvas e dos convertidos. Mas antes da santidade, houve o fogo. Antes do perdão divino, houve a punição terrena. A lição que a história nos deixa aqui, escrita com sangue e cinzas, é clara. O tempo é um observador silencioso. Ele vê as injustiças, ele anota a arrogância daqueles que acham que podem ferir os outros sem consequências. E quando o tempo decide cobrar, ele não aceita desculpas. Ele traz o retorno inevitável. Os drevlianos acharam que poderiam quebrar uma mulher e tomar seu reino. Em vez disso, foram apagados da história, lembrados apenas como as vítimas da ira de Olga. Que isso sirva de aviso para todos nós. A justiça pode demorar. Ela pode parecer adormecida. Ela pode até sorrir para você e aceitar seus presentes. Mas ela nunca esquece. E quando ela chega, ela queima tudo até o chão. Obrigado por ouvir até aqui. Se esta história fez seu sangue correr mais frio ou mais rápido, deixe seu comentário abaixo. Diga-me, a vingança de Olga foi justa ou excessiva? Eu leio todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever, pois amanhã o tempo trará outra história que precisa ser contada. Até a próxima.